Boa noite a todos. Boa noite, Morley. Noite. Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas deu tudo certo. Queria agradecer a todos aí pela presença. Vamos começar um pouquinho atrasado e depois a gente compensa lá para o final. Eu vou fazer a leitura aqui do livro Fonte Viva. A lição de hoje é de número 91. Hoje está tudo lento. O título é Problema do Amor. Que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, esta energia no coração dele denomina-se avareza, quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz, com manifestos desrespeitoso pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula a indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos o conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Então, essa foi a nossa lição de abertura de hoje. Queria convidar todos agora que possamos fazer a nossa prece, que a gente possa levar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior. Já agradecer de antemão, né, que apesar dos problemas, está dando tudo certo, conseguimos, né, entrar e estarmos aqui mais uma noite para compartilhar os conhecimentos da doutrina espírita. Senhor Deus, Pai bondoso, agradecidos mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos a Ti, Pai, a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição pelo nosso irmão Morley, que aceitou o nosso convite na noite de hoje, na apresentação da palestra. Que ele possa passar para a gente essas informações que com certeza nos auxiliarão na nossa caminhada diária e no esclarecimento das nossas dúvidas, para que a gente possa estar buscando, através da doutrina, nos tornarmos pessoas melhores. Pedimos também, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que se encontram em situações diversas neste momento, seja na saúde do corpo físico, espiritual, a perda de um emprego, uma doença na família, seja uma desilusão amorosa, falta de dinheiro, enfim, que todos possam ser amparados e atendidos neste momento. O Senhor possa estar enviando seus mensageiros espirituais a todos aqueles lares daquelas pessoas que acompanham conosco essa live, e que lá possa estar
preponderando a paz, o amor, a tranquilidade, a harmonia, o bom convívio diário com aquelas pessoas que foram colocadas conosco nessa encarnação, pela nossa necessidade de acertos e de reparo. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez, e em nome do GAEB, do Grupo de Apoio Holístico Euripides Saúde, vamos iniciar mais uma live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Olha, fica à vontade, daqui a pouquinho eu volto aí. Se não passar aí, eu vou passando para você aqui. Tá bom, combinado. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, um privilégio de poder participar do estudo do GAEB. Mais uma vez, agradecemos pela oportunidade, essa oportunidade maravilhosa que recebemos. E para hoje, o tema proposto foi a vida em outros mundos. É um tema que dá para a gente ter uma visão do que seria a vida em outros mundos, né? É claro que a gente não consegue, a gente vai ver durante o decorrer do estudo que a gente não consegue aprofundar tanto quanto muitos de nós queriam, tá? Mas vamos ver, passar aqui o que temos em mãos, né? Antes da gente iniciar, a maioria de vocês deve conhecer uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que se procurar no YouTube vocês irão achar, que é... Você sabe com quem você está falando? Procura no YouTube assim, Mário Sérgio Cortella, você sabe com quem você está falando? E nesse vídeo, Cortella ele vai falar sobre números, né, de planetas, de constelações, de sóis. Ele vai trazer várias fontes, né, de números que compõem o universo, né? E essa palestra é de 2007, ou seja, praticamente está perto de fazer 20 anos aí. Então, esses números com certeza foram atualizados, né? Não vão ser mais os números que ele trouxe há 20 anos, né? Mas só para a gente chegar no final da palestra, então, quem tiver oportunidade, né, procura no YouTube, que vocês irão achar. Mas só para chegar no final, ele vem com essa negação. Quem és tu? Ele termina praticamente assim. Quem és tu? Tu és um indivíduo entre outros 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos, compondo uma única espécie entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões de estrelas, compondo uma galáxia entre outras 200 bilhões de galáxias num dos universos possíveis e que vai desaparecer. Agora vamos de trás para frente para a gente entender um pouco isso aí. O que ele quis dizer com isso, né? Primeiro, vamos de trás para frente, então, num dos universos possíveis e que vai desaparecer. A física quântica hoje diz que não fala mais em universo, ele fala em multiversos, ou seja, são vários universos. Então, não é um universo só. A física quântica fala em vários, né? E que vão desaparecer, que a gente sabe que é matéria, ela nasce e morre, tem um fim, ela tem um início e tem um fim. Então, tudo que a gente vê em termos de matéria vai desaparecer. Eterno somente o espírito, né? Então por isso que ele fala, um dos universos possíveis que vai desaparecer. Mas então, e nós estamos numa galáxia. Essa galáxia que a gente está, ela está entre outras 200 bilhões de galáxias dentro desse universo possível. E isso está girando ao redor de 100 bilhões de estrelas. Porque o Sol, ele fala que o Sol é uma estrela entre outras 100 bilhões de estrelas. E o nosso planetinha é um planetinha que gira em torno de um desses sóis. Aí, quando ele chega para dentro do nosso planeta Terra aqui, ele fala que nós somos um
entre outras 3 milhões de espécies classificadas. O homem é um entre outras 3 milhões de espécies já classificadas, porque esse número é bem maior de seres vivos no nosso planeta, é muito maior do que 3 milhões. Já classificadas, 3 milhões. E, assim como nós temos encarnados aqui na Terra, aproximadamente isso há 20 anos, 6 bilhões e 400 milhões de indivíduos. Olha só o que nós somos, né? A gente vai trazendo, olha o que nós somos. A insignificância que nós somos para tudo isso que acontece. E lembrando também que no planeta Terra, entre encarnados e desencarnados, é aproximadamente 20 bilhões de seres, de pessoas, né? Encarnados e desencarnados. Encarnados tem 6 bilhões, ou seja, tem aí umas 12, 14 milhões aguardando, 14 bilhões aguardando a oportunidade de reencarnar na Terra. Então, ele mostra para a gente que tudo isso, olha que infinidade que é isso, para a gente ter, vamos dizer, até a petulância de achar que somos só nós aqui, né? E mais ainda, né? Aí no estudo, na palestra do Cortella, ele vai falar, né? E aquele que acha que gira em torno dele, né? Que tudo isso gira em torno dele, não é nem em torno do Sol, não. Em torno da Terra, não. Em torno dele mesmo, da pessoa mesmo. Seria mais ainda... achar isso seria uma petulância maior ainda, né? Perto dessa imensidão. Jesus já falava sobre as várias moradas, né? Tá em João, capítulo 14, versículos de 1 e 2, quando Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Interessante aqui frisar aqui que Jesus ele fala que há muitas moradas. Aqueles que acreditam que depois da nossa, aí não é nem desencarne, né? Depois da morte, né? Seria o céu e o inferno ou o purgatório, então seriam 3 situações. Se assim fosse, Jesus teria dito que há 2 moradas, há 3 moradas na casa do meu Pai. Mas ele fala há muitas moradas, muitas, ou seja, é infinito, isso é infinito. Então Jesus já trazia isso para a gente há 2000, né? 2000 anos, mais de 2000 anos, Jesus já trazia isso para nós, que há muitas moradas na casa do Pai. Então tudo isso vai engrossando o caldo aqui para a gente começar a entender que realmente existem outros mundos. A gente vai cada vez tendo mais a certeza, né? Até se a gente parar para pensar, a gente vai ver que não tem lógica não ter vida em outros mundos, né? Na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, né? Todos os globos que circulam os espaços são habitados, ou seja, todos os mundos, né, são habitados, todos os planetas, né, que circulam o Sol, né, ainda estava ainda restrito ao Sol até, né, vamos dizer assim, então são habitados. Aí os espíritos responderam sim, e o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Foi até que o Mário Sérgio Cortella fala na palestra dele, né? Os homens que acham que tudo foi feito para ele, né? Então, há pessoas que ainda pensam assim. Aí Kardec faz um comentário, em cima disso, Kardec vai fazer um comentário. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado estes mundos a um fim mais sério do que o alegrar os nossos olhos. Nada, aliás,
nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, é pensar muito pouco de Deus, né? A gente achar que ele povoou o universo de planetas, de mundos, para nada, para ficar tudo vazio. E só a Terra ter vida. É pensar muito pouco de Deus. Né? Seria um Deus que faria uma coisa inútil. E Deus não faz nada que Deus faz, ou fez, ou continua fazendo, é inútil. Não há inutilidade em nenhuma obra de Deus. Então, por esse motivo, mais um ponto para reforçarmos a ideia de que sim, existe vida em outros mundos. Na questão 56 e 57, aí Kardec já vai adentrar mais um pouco. É a mesma, na questão 56, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, Kardec saber, é tudo igual? Então, ou seja, existem planetas, né, no sistema que seja constituição física igual da Terra, ou outros que sejam iguais? Não, de modo algum se assemelham. A resposta foi, né, sucinta, né, sem direta, vamos dizer assim. De modo algum se assemelham. Aí na 57, em cima da primeira resposta, Kardec volta com uma nova pergunta. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Então, aí perguntou, né? Se o mundo, a constituição do mundo é diferente de um para o outro, os seres que ali estão também têm organizações diferentes? O que vão responder os espíritos? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, funciona assim. Se num planeta, se na Terra a gente precisa do pulmão, né, para a gente conseguir coletar o oxigênio, para a gente respirar, pode ser que outros planetas, eles não precisam de oxigênio e não precisam ter pulmão, um exemplo, tá? Hipotético que eu estou dando aqui. Ou seja, a constituição física vai ser diferente, vai ser apropriada ao mundo em que eles habitam. Nós teremos organização que eles não vão usar e eles terão organizações que nós nem imaginamos que possa existir. Então, isso é de acordo, cada mundo de acordo com a constituição deste mundo. Isso fica bem claro nas obras da codificação, que existe essa nuance também ao infinito, né? Ao ponto de em algumas questões, eles nem conseguirem nos responder, nos dar a ideia de como é, porque nós não entenderíamos. Nós não entenderíamos se tentássemos passar como é realmente a constituição de determinados mundos. Nós não teríamos nenhum parâmetro para entender. Aí, o que diz a codificação, né? Na questão 172, ainda do Livro dos Espíritos, Kardec dá pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Então, a gente já sabe que nós temos várias existências, né, corporais, e a pergunta é se todas se verificam todas na Terra. Os espíritos responderam: não, vivemos-la em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Olha só isso, né? Então, não vivemos todos aqui na Terra. Se formos criados aqui na Terra, ainda teremos oportunidade de irmos em outros mundos, de encarnarmos em outros mundos,
ou já encarnamos em outros mundos antes, e agora estamos tendo a oportunidade aqui na Terra. Então não são as primeiras, nem são as últimas, estamos longe disso, né? E o ponto aqui é quando ele fala que a encarnação aqui na Terra são as das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Ou seja, estamos ainda bem distantes da perfeição. Então já podemos, né? Já podemos ter vivido em outros mundos. Se a gente for pensar assim, essa oportunidade nós já podemos ter tido nessa nossa trajetória de viver em outros mundos, né? E será que um dia nós vamos lembrar disso? Quando desencarnados, iremos lembrar ou não? Isso só vamos saber, né, quando chegar o momento. Mas é bom a gente ter essa ideia, né? Até porque a gente tem muito ainda esse egoísmo de lugar, né? Essa coisa de lugar, né? Minha cidade é a melhor, eu não quero papo com pessoas de outra cidade, ou o meu país é melhor, eu quero guerrear contra outro país, que o meu país é o melhor. Aí, quando a gente tiver esse entendimento, né, de outros mundos, for mais familiarizado para nós, só falta a gente começar a ficar, né? Não, eu sou da Terra, né, aqui que eu vivo, é o meu planeta. Não, nós somos do universo. Nós vamos para onde, como diz, né, onde somos levados. Se for necessário reencarnarmos em um mundo, em outros mundos, isso acontecerá, né? Queiramos ou não. Deus sabe de tudo e sabe o que é melhor para a necessidade de cada um. Se estamos aqui na Terra hoje, nesse mundo que é um dos mais materiais e mais distantes da perfeição, são por dois motivos, né? Porque merecemos estar aqui, é uma oportunidade de estarmos aqui, e porque vibramos o que está acontecendo aqui. Essas três coisas podem acontecer. É claro que existem espíritos que vêm em missão, então eles nem estariam aqui mais nesse planeta de provas e expiações, mas em missão eles acabam concordando e vindo passar vamos dizer, uma temporada aqui na Terra, né, nos auxiliando, nos empurrando, né, para o progresso. Isso pode acontecer. Mas para nós, né, que estamos ainda nesse meio ainda material ainda, nós vamos para onde formos destinados. E como podemos, então, classificar, né? Se os mundos... Se a gente fala que a Terra, né, é um dos mais distantes da perfeição, teria uma forma da gente classificar esses mundos, né? Então, os mundos são todos habitados. E como a gente consegue classificar? É possível fazer essa classificação? Não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados, mas Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Realmente, porque como os mundos são diferentes ao infinito, se você fosse fazer uma classificação absoluta, essa classificação seria bilhões de possibilidades. E, né, não teria como. Mas Kardec ele faz né, oferece uma classificação aí que vai dar uma pequena visão para nós, mas que vai nos ajudar. Nos ajuda, pelo menos, a entender e a nos esforçarmos a sairmos de onde estamos, da posição em que estamos. E como é que é essa classificação, então, que Kardec nos trouxe? Então, ele traz uma classificação com cinco categorias de mundos, que são os primitivos, onde está destinado às primeiras encarnações da alma humana. A vida toda material se limita à luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e, por isso mesmo, as paixões reinam soberanas. A Terra já passou por essa fase. Ufa, já passamos por isso. A Terra já passou pelos mundos primitivos, né? Mas em mundos primitivos, ou seja, que estão
mais atrasados em relação à Terra, são as primeiras encarnações da alma, né? A gente sabe que Deus está sempre criando, os espíritos estão sendo sempre criados. Então, para isso, mundos novos estão sendo sempre criados também para receber toda essa nova categoria de espírito, que são os espíritos primitivos que estão em mundos primitivos. Então, toda a subsistência, né? Luta para ficar vivo, o alimento para manter também o corpo vivo também. Então, as paixões reinam, não tem praticamente quase nada de inteligência, é mais essas paixões materiais mesmo. Então, nós já passamos por isso e a Terra já passou por isso. Aí vem, sim, onde estamos, né, hoje, né, onde a Terra se encontra hoje, que é o mundo de expiação e provas. É onde ainda o mal predomina o mal ainda predomina. É a atual situação da Terra, razão porque aí vive o homem, abraços com tantas misérias, né? Não é à toa que a gente vê tantas misérias, né? Tantas calamidades, tantas doenças, guerras, né? Porque nós estamos ainda num mundo de expiação e provas. Estamos aqui para expiar nossas faltas, estamos aqui para sermos provados. Não basta a gente falar que determinada coisa, por essa tentação eu não passo mais. Não basta falar. É necessário que venha a prova. Então a prova vai acontecer e se passarmos por ela bem, sem nos queixarmos, né, é um passo a mais que estamos dando, né? E enquanto isso não acontece, continuamos da mesma forma, e se todos que estão na Terra agirem da mesma forma, o mundo, a Terra, continua também da mesma forma. Ou seja, para que exista essa mudança de patamar, né? O mundo da regeneração, né, que a gente vai falar adiante, né, mas que a gente tanto ouve falar, um mundo regenerativo que a Terra está para entrar, isso vai depender muito de nós. Primeiro, de cada um de nós nos melhorando, né? Aí sim a reforma íntima, ou seja, temos que nos reformar intimamente para daí sim a gente doar isso para o planeta. Então, nós nos reformando, nós fazemos o mundo ficar melhor. O mundo ficando melhor, ele entra para uma fase de regeneração. O que seria então os mundos de regeneração? São os mundos em que as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, ainda vamos ter o que expiar, expiação ainda teremos, né? Mas as lutas serão menos cansativas. As lutas serão menos cansativas. E a gente vai poder repousar, ganhar novas forças, força nova para continuarmos na luta da nossa evolução. E também da evolução do planeta, né? O planeta também tem que evoluir, a Terra não vai ficar também, depois de chegar no mundo de regeneração, ela não vai ficar eternamente na regeneração também. Assim como nós não ficaremos, a Terra também não. Então, depois disso, vem os mundos ditosos ou felizes. Então, o que seria isso? São os mundos onde o bem sobrepuja o mal, e por isso a felicidade impera. Olha que coisa boa. O bem sobrepuja o mal. O bem sendo feito do que o mal, né? E a felicidade impera. Aí sim começa a ter a felicidade, né? Quando Jesus falou, né, a felicidade não é desse mundo, é porque ele sabia, né, que a gente estava no mundo de expiação e provas. E a felicidade não tem como ser desse mundo, né? Não podemos sermos felizes com tanta calamidade, com tanto sofrimento acontecendo. Mesmo porque a felicidade, neste caso, seria uma felicidade egoísta.
mesmo que conosco não acontecesse nada, seria uma felicidade egoísta, com tanto sofrimento. Por várias vezes, Jesus sentiu muito por nós quando esteve aqui conosco. Subia ao monte para orar e se entristecia muito com a situação nossa. Então, a felicidade não é desse mundo até por esse motivo, né? Porque temos, né, que ter compaixão pelo outro, né? E quando temos compaixão pelo outro e vemos as pessoas em situações tão deploráveis, ficamos, se a gente tem mesmo esse sentimento, né, de compaixão pelo outro, acabamos ficando tristes, né, com as pessoas também. Então, nesses mundos ditosos, a felicidade vai imperar. Olha que horizonte, né, que vai se descortinando para nós, né? Olha a recompensa, né, de um trabalho, de um esforço que temos que fazer para chegar a essa recompensa, né? Aí depois, sim, mundos celestes ou divinos são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Aí não existe mais o mal, tá? Exclusivamente reina o bem, visto que todos que aí vivem já alcançaram o cume da sabedoria e da bondade. Já passaram por todas as etapas, já aprenderam tudo que era necessário, já se despojaram de qualquer resquício de matéria. Esses são os mundos celestes ou divinos. Então, esses cinco mundos, né, que Kardec nos trouxe aqui, dá uma ideia, né? É claro que não é absoluto, de novo, voltando, não é absoluto, porque senão seriam quase que infinito a variação dos mundos, mas dá para a gente ter uma ideia de onde estamos para chegar, e lá na frente onde podemos chegar, e onde estivemos já também, onde já estivemos. Tá? E a gente vai ver para frente que, embora já passamos pela fase dos mundos primitivos, nada impede de para lá voltarmos, tá? Aí você vai falar assim, não, mas o homem, as nossas encarnações, a gente não volta atrás, né? Mas aí você não está voltando atrás, você está indo com outro propósito. E isso nós vamos ver um pouco mais para frente a respeito disso. Tá? Mais um pouquinho para frente a gente vai ver a respeito. Vamos falar agora de outros mundos, né? O que a espiritualidade nos traz, né? O espiritismo nos traz a respeito da vida em outros mundos. E agora sim, o mais conhecido, né, que a gente tem são os exilados, né, de Capela. O mundo, né, da Capela. Esse é o mais conhecido, tudo por conta desse livro aí, né, do Edgar Armand, Os Exilados da Capela. Esse livro aí ele vai contar um pouco sobre isso, né? Sobre essa até oportunidade, se a gente for falar, é uma oportunidade. Se acontecer, né? É claro que é muito sofrimento, mas é uma oportunidade que é dado a determinados espíritos, né? Vamos lá. Auriga, conhecida pelo nome de Cocheiro, é uma constelação do hemisfério norte. Capela é a mais brilhante de suas estrelas, ou seja, é um sol. Capela é um sol. Na verdade, descobriu-se que são duas grandes estrelas girando uma ao redor da outra. Os capelinos, conforme escutamos vez que outra em palestra e aulas, seriam os habitantes dos mundos desta constelação, os que orbitam ao seu redor. Então, são os que estão orbitando em torno deste Sol, que é Capela, né?
quase todos os mundos da constelação do Cocheiro, segundo Emmanuel, já teriam superado importantes etapas de purificação física e moral em comparação com a Terra. Esse processo teria acontecido há milênios. Então, o que acontece? O que aconteceu, né? O que é trazido nesse livro é que os habitantes degradados de Capela, aqueles que não conseguiram sair de um mundo para outro, de uma classificação de mundo para outro, que não acompanharam o progresso do planeta em que estavam, do mundo em que estavam, eles foram convidados, entre aspas, né? Aí vem aquela história, né? É quase que compulsório, a reencarnar aqui na Terra, quando a Terra ainda estava bem primitiva. Então eles vieram para quê? Porque moralmente eles ainda tinham muitos mais grandes defeitos, não acompanharam a marcha. Mas intelectualmente eles tinham já grande progresso, né? Já tinham um grande progresso intelectual, até mesmo aqueles espíritos ainda, vamos dizer assim, impuros ainda. Então eles foram convidados a reencarnarem aqui na Terra, e com isso eles trouxeram bastante conhecimento para os habitantes, aqueles que foram criados e as primeiras encarnações estavam sendo aqui na Terra. Então eles trouxeram muito conhecimento, deram um auxílio para o que aqui estavam. De novo, é claro que com muito sofrimento. Imagina você vivendo em mundos adiantados materialmente, de repente ter que reencarnar no mundo sem acesso a nada, totalmente primitivo, né? Realmente é muito sofrimento. Mas eles conseguiram, temos notícias que muitos conseguiram retornar depois disso para a Capela, né? Alguns ainda continuam entre nós, mas lembrando sempre, né, que nós falamos também já que nós somos do universo, né? Não somos daqui ou dali, né? Nós somos o universo. Mas alguns tiveram a oportunidade de retornar para a Capela. E é daí, né, que vem a Terra Prometida. Quando Jesus promete a Terra Prometida era o retorno para a Capela. Às vezes as pessoas ficam procurando a Terra Prometida aqui, né, no planeta Terra, né? Mas não é. O que foi prometido para eles foi, depois dessa ajuda, né, deles também se depurarem também, eles retornariam à Capela, que foi o que aconteceu com muitos deles. Então, o primeiro que a gente vem falar aí desses mundos habitados aí que a gente tem notícia através do Espiritismo é Capela. O Sol, segundo os espíritos, o rastro rei do sistema solar seria um grande centro de reunião de espíritos puros, de cujo coração benévolo e amoroso irradiariam pensamentos e sentimentos superiores aos vários mundos. A comunicação dada pelo espírito Alexandre de Humboldt em 1859 ratifica a tese ao afirmar que o Sol não abrigaria habitantes, mas apenas visitantes. Então, até o Sol é um local que se encontram espíritos puros, ali se encontram para emanar energia, né? Aproveitando que o Sol chega, né, a todos aqueles que giram ao seu redor, ele consegue emanar energia para todas as pessoas, todos os seres que estão ao seu redor. E também não era uma morada, né? Não abrigaria, não teria habitantes, mas apenas visitantes, tá? Mercúrio, agora falando de Mercúrio, temos conhecimento de apenas 2 menções ao planeta. Uma consta na classificação feita por Kardec em 1858, que o colocaria acima da Terra em evolução. Mercúrio estaria acima da Terra. Outra alude à evocação do general Rocher, consignada na Revista Espírita de 1859, ao afirmar que reencarnaria em breve. O general foi questionado se sua reencarnação se daria na Terra. A resposta foi categórica: não. Seu renascimento dar-se-ia em Mercúrio. Ou seja, ele teve uma comunicação em 1859, esse general falou isso. Não, eu não vou reencarnar na Terra. Eu vou reencarnar em breve, mas será em Mercúrio. Segundo esse espírito, Mercúrio seria um planeta moralmente inferior à Terra.
seus habitantes mais materiais que os daqui. Em síntese, o general contribuiria para a elevação desse orbe até Mercúrio evoluir na escala dos mundos. Você vê que Kardec traz Mercúrio acima da Terra, essa comunicação desse general já traz Mercúrio abaixo da Terra, né? Como a Terra sendo superior. Então, ainda encontramos essas inconsistências para a gente ver o nível de dificuldades de se detalhar, né, a vida em cada um desses mundos. Então, vão acontecer essas divergências. Mas mais para frente, a gente... o que fazer com isso? Vamos chegar lá. Vênus. As menções a Vênus também são escassas. Um ditado espontâneo do médium Sr. Costel, intitulado Planeta Vênus, trouxe informações sobre este mundo, publicado na Revista Espírita, edição de agosto de 1862. Segundo o espírito Georges, que assinou a mensagem, seus habitantes apresentariam uma forma semelhante à nossa. O ar deste orbe seria impróprio aos pulmões humanos. A gente não conseguiria respirar lá, o nosso pulmão não conseguiria respirar o ar de lá. Lá, as doenças já teriam sido superadas e os seus habitantes não se alimentariam de carne animal. Não obstante as similaridades com a Terra, os venusianos estariam perto da perfeição, de acordo com esse espírito, né? Mais felizes, mais belos, menos grosseiros. Os costumes desses irmãos seriam marcados pela serenidade e pelo carinho um para com os outros. Expressões de uma natureza mais harmônica seriam notadas neste orbe, em suas árvores, em suas mudanças climáticas. Seus habitantes estariam presos a esse orbe, dado seu grau de desmaterialização. Não estariam presos, né? Jorge fez menção à possibilidade de irem a Júpiter, bem como a outros planetas similares, conforme a resposta à pergunta 188 do Livro dos Espíritos, onde diz que espíritos mais evoluídos, eles sim podem estar em vários mundos, né? Pode estar no mundo, pode partir para outro, eles têm essa possibilidade. Então, esse espírito de Jorge disse isso, que eles também tinham essa possibilidade de sair e ir a Júpiter. Só que, apesar do quadro fascinante, aqui cabe uma nota. Mesmo tendo recebido comunicações de teor semelhante, ou seja, teve outras comunicações que teve o mesmo teor em relação a isso, Kardec, em seu bom senso, alerta. Kardec era o bom senso encarnado, né? Então ele alerta. Por certo, essa descrição de Vênus não tem nenhum dos caracteres de autenticidade absoluta. Assim, só a damos a título hipotético. Todavia, o que já foi dito sobre este mundo lhe dá, pelo menos, um certo grau de probabilidade, e seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para todo homem que não tenha orgulho e a pretensão de crer que a Terra seja o apogeu da perfeição humana. É um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não sentem com forças para ir diretamente a Júpiter. Então, o que Kardec quis dizer aí, né? Não tem uma certeza, né, de autenticidade, mas dá para ter uma ideia de como é que seria um mundo acima da Terra. Se a gente não consegue chegar até Júpiter, então a gente tem a condição de chegar nesse outro mundo. Então, trabalhar para isso. Então, de novo, né, a gente tem que usar tudo isso para nos aperfeiçoarmos, para vislumbrarmos coisas melhores, mundos melhores, para nós ou para a própria Terra. Aí vem Marte. As descrições de Marte são das mais interessantes, entretanto contraditórias, ou seja, aí também vai haver contradição. Primeiramente, a mensagem assinada pelo espírito Georges, o mesmo espírito que relaciona fatos sobre os moradores de Vênus, o mesmo da mensagem anterior. Enxergamos Marte como uma habitação de seres bem inferiores ao da Terra, embrutecidos, grosseiros. Teriam forma semelhante à humana, mas destituídos de qualquer manifestação de beleza, completamente guiados pelo instinto e pela violência. Viveriam quase como animais, atendendo às necessidades mais básicas do sustento do corpo e da reprodução. Não é o mesmo que Kardec falava dos mundos primitivos, né? Estariam nos primeiros degraus da evolução, com uma inteligência pouquíssima desenvolvida.
sua expectativa de vida seria bem mais baixa que a da Terra, e Marte teria uma terra árida, vegetação sombria e escassa. E outras coisas que ele vai dizer aqui, né? Por outro lado, aí vem a contradição, né? Temos duas descrições apresentadas por intermédio do Chico Xavier que vai se contrapor a essa narrativa do Georges. A primeira delas é de Maria, mãe de Deus, que é a mãe de Chico, né? A Maria João de Deus, que é a mãe de Chico. Em uma viagem amparada por seu guia, esse espírito visitou Marte, descrevendo uma paisagem pitoresca. Aportaram ambos a uma cidade com traço semelhante aos das nossas. Um belíssimo lago acompanhava a visão. A paisagem apresentava uma tonalidade avermelhada, não obstante suas flores e frutos se cobrirem de matizes variados. Seus habitantes possuíam faculdades volitivas, permitidas por protuberâncias que se projetavam a partir de suas escápulas, fazendo com que seus dias fossem vividos de uma forma mais aérea. Então, ele fala de paz, fraternidade, religiosidade. E também o irmão X, ele também vai trazer também, ele vai falar quase que a mesma coisa que a Maria João de Deus nos trouxe, né? Ele confirma essas observações. Então, nós vemos aí que, na codificação, né, lá em 1858, né, alguns espíritos vieram trazendo a mensagem que ainda quase que o mundo primitivo seria Marte. E depois, já na mediunidade, através da mediunidade do Chico Xavier, duas comunicações aqui relacionadas, falando praticamente o contrário, né, que são mundos, é um planeta, né, que está bem mais evoluído em relação à nossa Terra. Então, por isso também Kardec vem nos falar de prudência, né? Temos que ter prudência. Prudência para entender, para também não se pegar tanto a letra, né? Se é Marte que é mais, se é Terra que é mais, não nos apegarmos tanto a isso, né? O que temos que nos apegar é que podemos ser melhores, o nosso planeta pode ser melhor, pode se melhorar. É isso que nós temos que nos atentar. Aí vem falar que Júpiter, né, que é o planeta, né, que mais evoluído. Então, tem uma comunicação extensa que serviu de base às informações, né? Então, desde a codificação até Chico Xavier, são vários espíritos, né, trazendo o mesmo sentido, né, de perfeição desse planeta, né? Ele foi comparado com o Campos Elíseos por Palissy. Sua temperatura era percebida como suave e temperada. A despeito da pouca luz solar, esse orbe seria envolvido por uma espécie de luz espiritual que se relacionava com o estado moral de seus habitantes. Já superior, morada de espíritos bem-aventurados. Júpiter não teria atmosfera semelhante à da Terra, e os homens de lá não seriam os mesmos, em virtude do contraste de necessidades, não obstante as formas se assemelhassem às nossas, mas mais embelezadas e dotadas de pureza real e de luz, especialmente da região da face e da cabeça, ou seja, os seres de lá transmitiam luz, né? Geravam luz, né? Pela face, pela cabeça. Seus corpos seriam maiores que os nossos, com caracteres dignos de sua elevação, e não uma prisão de carne como na Terra. Então, o corpo não seria pesado como o nosso, não seria essa prisão como seria o nosso, né? Então, há mensagens até que vários espíritos, né, conhecidos hoje habitam Júpiter, né? Então, essa é um dos mundos mais evoluídos. Por que não podemos chegar lá também? Saturno também seriam dotados de capacidade intelectual e sensibilidade bastante superiores, comparados a nós, né? Os sentidos que conhecemos, além disso, dos sentidos que conhecemos, os dois habitantes de Saturno seriam muito aperfeiçoados em relação aos nossos. Ou seja, todos os nossos sentidos, os deles seriam mais aperfeiçoados.
A gente não fala quando nos falta um sentido, um outro aflora melhor, né? O cego, né? O cego de nascença tende a ter mais o tato, o sentido do tato ser mais aguçado, ou seja, acaba usando um sentido quando lhe falta outro, né? Lá não, lá todos os sentidos seriam mais aguçados, muito mais em relação aos nossos, né? Estariam livres de guerra, das paixões, e lembrariam de alguma forma os habitantes de Júpiter, ou seja, um planeta bem evoluído também. E também é mencionado por Maria João de Deus, que nesse caso vem corroborar com as descrições mencionadas na Revista Espírita de 1869. Então, aqui sim, batem, né? Na Revista Espírita e através da psicografia do Chico, vem falar que Saturno, sim, é um planeta evoluído. Então, falamos, né, sobre o que conseguimos achar, né, de cada planeta. É claro que não conseguimos nos alongar muito, né, senão ficaria muito extenso esse estudo se a gente fosse alongar detalhe a detalhe de cada um desses mundos. Tem mundos que muito pouco foi falado e nem foi necessário, né, foi importante trazer para esse estudo. E o mais importante disso é o que Emmanuel nos vem trazer. Né? Então, o estudo de hoje, para nós aqui, esse estudo que nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar aqui, ele vai ter uma serventia muito maior, né? E Emmanuel vem nos trazer isso nessa página, né? A tarefa dos guias espirituais. Está no livro Emmanuel, o nome do livro é Emmanuel mesmo, e está no prefácio dessa obra. Os guias invisíveis do homem não poderão, de forma alguma, afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Se estamos num planeta de provas e expiações, né, os nossos guias não vão conseguir nos afastar das provas, das expiações. Teremos que passar por tudo isso, né? O espaço está cheio de incógnitas para todos os espíritos. Todo mundo tem, né, suas incógnitas. É assim, assado, né? Muitas vezes a curiosidade nos leva a querer saber como são as coisas, né? Se os encarnados sentem a existência de fluidos imponderáveis que ainda não podem compreender, os desencarnados estão marchando igualmente para a descoberta de outros segredos divinos que lhe preocupam a mente. Então, olha só, o que ele está falando aqui, né? A tarefa dos guias espirituais, né? Esse é o título. Se nós estamos aqui, né, querendo saber, né, como é que é isso, nesse caso desse estudo, né, como é que é o mundo, a vida num mundo, a vida em outro, como é que é o fluido nesse mundo, como é que é a constituição física nesse outro mundo, né? Se a gente está assim, os desencarnados também estão, né, procurando, né, novas descobertas dos segredos divinos. Quanto mais se evolui, mais se vai atrás de novos segredos. E isso preocupa também a mente desses espíritos. Se eles estão estudando, se eles são estudiosos, isso vai lhe preocupar também. Os espíritos não voltariam à Terra apenas para dizerem aos seus companheiros das beatitudes eternas nos planos divinos da imensidade. Todos os homens conhecem a fatalidade da morte e sabem que é inevitável a sua futura mudança para a vida espiritual. Então, os espíritos não vêm para nós, esses mensageiros, né, os guias espirituais, só falar das beatitudes, né? Dos planos divinos, é assim, assado, isso te espera, né? E todos nós conhecemos, né, a fatalidade da morte, né? E não tem jeito, isso é fatal, todos nós iremos desencarnar. E a nossa mudança na vida espiritual. Todas as criaturas estão assim fadadas a conhecer aquilo que já conhecemos, ou seja, tudo que os espíritos conhecem, nós iremos conhecer também. Estamos fadados a isso. Não tem como ser diferente. Nossa palavra é para que a Terra vibre conosco nos ideais sublimes da fraternidade e da redenção espiritual. Ou seja, se eles vêm nos trazer mensagens de encorajamento, de conforto, é para que a gente vibre com eles.
nesses ideais, né? Para a gente também busque também nos melhorarmos também. Se falamos dos mundos felizes, é para que o planeta terreno seja igualmente venturoso. Ou seja, ele não vem falar de mundos felizes para falar, eu estou aqui, vocês estão aí. Não, não é isso. Se eles vêm falar dos mundos felizes, é para que a gente faça o planeta Terra ser também venturoso. Se dizemos do amor que enche a vida inteira da criação infinita, é para que o homem aprenda também a amar a vida e aos seus semelhantes. Se discorremos acerca das condições aperfeiçoadas da existência em planos redimidos do universo, é para que a Terra ponha em prática essas mesmas condições. Ou seja, tudo que eles nos trazem é para que a gente tire uma cópia, que a gente faça isso um guia para a gente, que a gente use isso como um guia para nos melhorarmos, para sairmos de onde estamos, para levarmos a Terra até esses lugares, até essa condição. Os códigos aplicados em outras esferas mais adiantadas, baseadas na solidariedade universal, deverão, por sua vez, merecer aí a atenção e os estudos precisos. Então, a nossa atenção tem que ser nisso. Tem que ser como chegar até ali. E não ficar, o mundo é melhor, eles têm isso, a natureza lá. Não, vamos focar. Porque se a gente ficar só pensando isso, vai viver eternamente e não fazermos nada para a nossa mudança, para chegarmos até lá, vamos ficar eternamente contemplando. Né? É como se a gente pegasse uma foto, tá aquele calor, né? Aquele calor enorme que está fazendo, né? Esses dias, né? A gente pega a foto de uma praia belíssima. A gente fica olhando para a praia, ai, que praia linda, que coisa maravilhosa. Se a gente não fizer um esforço para irmos até esse local, para também aproveitar dessa praia, nós vamos ficar ali o tempo todo. Então é a mesma coisa. Se a gente não usar o que os espíritos nos trazem, o que esse estudo nos trouxe, com o intuito de mostrar que existem mundos melhores e que podemos fazer parte desses mundos melhores, que depende da gente, a nossa mudança íntima e, consequentemente, a mudança do planeta, podemos fazer uma força, podemos trabalhar para isso. Então, esse é o objetivo desse estudo. Porque se a gente for falar em mundos, né, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem nada muito preciso. Kardec mesmo falou, não tem nada muito preciso. Mas essa ideia, ela sim é precisa, né? Que existe mundos inferiores, mundos tal qual estamos ainda, e mundos mais avançados. E isso tem de nos bastar para quê? Para estudarmos e colocarmos em prática, para um dia também sermos merecedores de estar nesses mundos. E não corrermos também o risco de sermos nós enviados a mundos primitivos, como os capelinos vieram para a Terra, para ter a oportunidade, né, de nos restituirmos e de ajudarmos, auxiliarmos, né, os espíritos. Mas lembrando que estaríamos em um mundo primitivo, onde tudo estaria começando do zero. Então, depende de nós, né? De que lado nós escolhemos estar. Então, esse foi o estudo que nós preparamos e espero que possamos tirar bastante proveito dele, nesse sentido, de colocarmos em prática. Muita paz a todos. Vamos fazer, então, a prece para finalizarmos, aproveitando, né, essas vibrações de todos que estão acompanhando. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade, o Senhor que foi o arquiteto deste planeta, por todas as maravilhas que encontramos nesse planeta, que possamos fazer dele um lar cada vez melhor. Claro que sempre com a permissão de Deus, que sem ele nada seríamos. Que possamos olhar cada vez mais por todos que estão necessitando de amparo, todos que estão em sofrimento, todos que estão ainda nas fileiras do mal, todos merecem a nossa atenção, merecem as nossas vibrações.
que possamos vibrar por cada um deles. Queremos agradecer pela oportunidade do estudo, pelo acompanhamento dos nossos anjos guardiões para um bom entendimento de tudo que foi lido, falado aqui hoje. E que possamos, agora, ao dormir, termos a oportunidade do sono inteligente, onde possamos ainda desdobrar mais esses estudos. Então, com a sua permissão, Mestre Jesus, finalizamos mais esse estudo online. Graças a Deus e que assim seja.